Olá, bem-vindo de volta nesse espírito da sanguinália, chegando perto do feriado imperial obrigatório do fim do ano. Nós temos que continuar a saga dos capítulos sucessores dos Anjos de Sangue. E hoje eu acho que já teve spoiler no título, então minha surpresa não vai ser tão legal, porque tu vai ter lido o título do vídeo antes de entrar no canal. Bem, eu decidi falar dos Angels in Carmine. Os Angels in Carmine, eles são os mais honrados e universalmente adorados filhos de sanguíneos. Os Angels in Carmine são um capítulo que mantém na deles uma lição de moral, uma coisa que a gente tem que aprender a manter a tua vida pessoal para ti, e eles fazem isso. Não se sabe muito do que e como eles funcionam. Nós não sabemos se eles têm um mundo próprio ou se eles são um capítulo baseado em frota. O que nós sabemos é que eles têm uma nave muito grande, muito antiga, e essa nave é meio que a principal do capítulo deles, aonde o Chapter Master, o mestre do capítulo, que eles chamam de Castellan, reside. E nós sabemos também que eles estão numa eterna cruzada contra os inimigos da humanidade. Tá bom, camarada da guarda, tá bom você, cidadão temente ao imperador, não precisa mais nada. Eles são anjos da vingança do imperador, no caso deles, quase que literalmente anjos. E eles vão vir para te salvar nos momentos difíceis. Eles vão lutar pelo Império. Pra que tu quer saber mais? O que você, inquisitor, que tá aí com essa mente inquisitiva, pra que tu quer conhecer mais uma coisa tão pura e nobre? Não deve investigar mais a fundo. Apenas saiba que eles são os honrados filhos de sanguíneos e vão lutar eternamente contra os males que estão vindo para nos pegar do universo. Não se preocupe. Bem, tudo bem se você quer saber. Infelizmente, os filhos de sanguíneos sofrem, todos eles, com algumas falhas, um pequeno detalhe, uma coisa mínima mesmo, nada para se preocupar. É que de vez em quando eles começam a ter uma sede de sangue, uma vontade de matar, rasgar a carne e jogar entranhas para tudo quanto é lado, um pouquinho forte. E essa vontade de matar não se resume só ao inimigo, é qualquer coisa que está perto deles. E quando acontece isso, se ele se perder nessa sede de sangue, ele entra num estado de ira e ele começa a se enxergar como se fosse os sanguíneos lutando contra o Horus e morrendo de novo e de novo e de novo. E isso deixa ele completamente alucinado e ele começa a matar tudo que se mexe. Nesse caso aí ele tá sofrendo da raiva negra, como eles chamam, e quando acontece isso, não tem mais volta. E essa falha genética que alimenta uma raiva e uma sede de sangue é uma vergonha para eles, isso para todos. E os Angels in Carmine também sofrem disso, também têm vergonha da sua falha, e eles ficam em uma eterna cruzada. Eles estão sempre lutando para tentar botar em xeque esse defeito e para pagar os pecados que eles fazem contra a humanidade. Em uma balança eles fazem muito mais bem do que mal. E no caso,
quando eu disse que eles realmente são anjos da vingança, eu falo no sentido literal. Eles vêm para salvar em qualquer situação. Os Angels in Carmine foram fundados na segunda fundação, ou seja, a primeira foram as legiões originais. A segunda foi no momento em que o Rebu Guilliman decidiu, meio que à força, no caso não num conflito, mas meio que foi obrigado, a impor o Codex Astarte. Todo mundo teria que cumprir umas regras bem rigorosas para evitar que os eventos da heresia do Horus não acontecessem mais. Jamais alguém poderia ter todo o poder na sua mão. E em torno de 100 mil super soldados é muito poder para ter numa mão só. Então até ele meio que liberou o próprio poder e dividiu todas as antigas legiões em capítulos de 1000 soldados. No caso dos Blood Angels, que acabaram de perder o seu primarca, tiveram baixas pesadas na defesa da terra, tiveram que cumprir isso aí, eles não tinham primarca para defender eles, então eles meio que foram obrigados, não ter ninguém para falar contra, então eles não podiam ir contra o Rebu Guilliman e os outros primarcas que tiveram que meio que aceitar também, então eles se dividiram, e foi nessa época que os Angels in Carmine foram fundados. Nesse momento, então, eles são um dos mais antigos sucessores dos Blood Angels, eles foram um dos primeiros, e naquela época eles participaram das lutas contra os traidores. Eles são veteranos de milênia lutando contra os maiores rivais da humanidade. E eles se orgulham até hoje de nunca ter recusado um pedido de ajuda. Olha só que coração grande, que pessoal bondoso. Quando alguém, esse pode ser o planeta mais remoto, precisa de ajuda e eles estão perto e o planeta pede ajuda, eles vão dar um jeito. Não é incomum grupos de 20 ou 30 deles participarem de um conflito, mas eles estão lá, eles estão em todas, eles vão em uma festa de penetras, se tu nem convida, eles aparecem, bem onde é preciso, eles vão. E muitos, eles conseguiram com esses séculos, vários mil anos de serviço ao Império, aliados em todos os cantos do Império. Governadores de planeta veem eles com muito orgulho, com muita honra. Inquisitores gostam deles. Os generais e os comandantes da guarda e da marinha veem eles como os mais confiáveis e adorados filhos de sanguíneos. Eles realmente são honrados. Isso ninguém pode questionar. Quando uma situação fica difícil, onde outros capítulos iriam pensar duas vezes antes de botar os seus soldados em risco, eles já estão lá. Eles são muito bons naquilo que eles fazem, e mesmo um número pequeno deles faz uma diferença enorme num campo de batalha. Tá, peraí. Tu disse que as legiões foram divididas, correto? Correto. Eles agora, então, são um capítulo de 1000 super soldados, não é? Mais ou menos, na verdade, porque como eles estão sempre lutando, alguns deles morrem. Tá, mas se eles têm menos que 1000, como é que eles podem nunca recusar? Como é que eles podem estar sempre lutando? É impossível. Mesmo capítulos que não tem esse problema dos sanguíneos ali de vez em quando despirocar e começar a matar tudo, eles ainda têm dificuldade de manter os seus números, como os Angels in Carmine mantêm sempre vários campos de batalha, companhias lutando. Então, não é incomum um irmão dos Anjos de Sangue, eu tenho que falar disso também,
Os Anjos de Sangue, eles têm uma temática religiosa, não sei se tu percebeu até agora, por isso que, tipo, o feriado que seria o Natal é a Sanguinália, tipo, é todo um negócio de religião neles, o primarca deles morreu pra nos salvar, tipo, tem todo um esquema de religião nesses caras, eles são anjos, tipo, literalmente. Então, nesse caso aqui, eu chamo eles de irmãos, porque eles se chamam de irmãos. Todos os super soldados, na verdade, se chamam de Battle Brother, que é tipo irmão de batalha. Mas nesse aqui eu falo só irmãos mesmo, que é tipo um negócio mais religioso. Independente, é só pra realmente definir que eles têm essa temática religiosa, por isso que eles fazem cruzadas, isso aí e tudo mais. Mas, ok, vamos voltar agora. Todos os capítulos sucessores dos Blood Angels, e eles inclusos, sofrem das falhas. E quando alguém entra com a falha, ele vai para Death Company, a Companhia da Morte, aonde a armadura normalmente é pintada toda de preto e eles colocam uns avisos, um X marcado em alguns pontos da armadura, aonde está bem definido que é um aviso isso aí para os irmãos não ficar perto dele, porque senão ele pode matar. Então essa Companhia da Morte, que é o pessoal que está ali alucinando um monte de coisa, eles vão receber a honra de lutar mais uma vez na batalha antes de morrer, e caso eles fiquem brutalmente feridos, mas não morram na batalha, eles vão ser liberados com no caso a misericórdia do imperador, que é uma bala de bolter na cabeça, porque tu não vai tratar um desses, tu não vai dar apoio médico para ele, porque ele já tá perdido. Não tem sentido tu manter ele vivo por mais tempo e prolongar esse sofrimento. Outra coisa também é que mesmo que ele não seja ferido, o Chaplain do capítulo, depois de uma batalha que a Death Company participa, mesmo que ele está bem, o Chaplain também, tu não morreu em batalha, mas pelo menos tu fez tua última honra, ele vai lá e faz o que os sanguíneos faria, que é também dar a misericórdia do imperador e matar aquele irmão perdido pela falha. É triste e isso vai comendo os números deles mais às vezes do que o próprio inimigo. Eles acabam perdendo mais soldados por causa dessa alteração mental que vem da semente genética de sanguíneos, acaba afetando os mortais, dando isso aí neles. Então é triste, mas a guarda da morte deles acaba sendo tão frequente quanto a dos outros, não tão intensa quanto a dos Flash Terrors, que é bem maior, só que eles têm algumas alterações quanto a como lidar com essa falha. Primeiro, observe aqui, esses aqui são membros da Death Company. A armadura deles tá branca, não é? Pois é. Deixe isso aqui na memória que eu vou... e tem detalhes em dourado. Isso também é importante. Tudo para eles é questão de simbolismo. Eu vou falar disso um pouco mais para frente. Mas um jeito que eles também mantêm os seus números é quando eles perdem um soldado, mas ele não está totalmente acabado ainda, pelo menos a cabeça dele se manteve. Tu consegue botar ele num caixão e esse caixão mantém ele em suporte de vida e o cérebro dele comanda uma armadura, e essa armadura é um Dreadnought. E eles têm mais Dreadnoughts do que qualquer outro sucessor dos Blood Angels. Então, se tu quer essas armaduras pesadas, confie neles para ter... eu quero fazer um capítulo, quero pintar um Blood Angel e eu quero ter vários Dreadnoughts. Primeiro, tu vai ter que vender um rim e talvez a casa, porque, essas coisas são caras. Ou jamais, pirataria em impressoras 3D, que é tipo 1/5 do preço, jamais isso. Mas no caso, eles então têm vários desses Dreadnoughts, incluindo um deles que era um Dreadnought veterano que já serviu
com os sanguíneos, lá atrás, na época da Grande Cruzada e da Heresia do Horus. Ele foi um sargento e ele participou da batalha com os sanguíneos. Depois ele foi um mestre do capítulo e depois ele agora é um Dreadnought e ele continua mantendo a luta. Ou seja, mesmo morto, ele continua lutando. 10 mil anos esse cara continua na ativa. Então, quando eu digo que eles são veteranos de múltiplas batalhas, eu realmente digo que eles são veteranos de múltiplas batalhas. E ele participou das lutas contra os outros primarcas, contra expulsar as legiões traidoras. Esse cara estava em todos. Como eu disse, quando tem algum evento, eles estão lá. E os Angels in Carmine se convidam para essas coisas. E, querendo ou não, um Dreadnought é absurdamente fortificado. Imagina um tanque super pesado, com a mentalidade de um soldado. Então tu consegue usar as armas, usar a armadura para o seu melhor. E isso aí, em um local fechado, tipo uma nave, consegue parar mais de 10 super soldados inimigos antes de morrer. E dizem também que alguns soldados que se perdem para aquelas falhas que eles têm, eles também colocam nesses Dreadnoughts e eles liberam eles nas situações mais desesperadoras, aonde não tem aliados próximos. Até tem uma história disso. Um culto caótico fez uma enorme rebelião e eles acabaram conseguindo fazer um buraco no imaterial. Os Blood Drinkers e os Angels in Carmine, isso aconteceu em 266, no milênio 37, eles foram enviados para o planeta para acabar com essa rebelião caótica, e apesar de devastar os soldados caóticos, os cultistas conseguiram fazer um ritual para o outro lado, e eles criaram um portal, uma fenda para o imaterial, e começou a surgir daquela fenda demônios de todos os tipos. E os Angels in Carmine, então, mudaram a estratégia. Ao invés de atacar na ofensiva contra os demônios, eles fizeram uma linha defensiva, e quando os demônios se afastaram do local do portal, eles enviaram esses Dreadnoughts com o pessoal da Death Company. Não sobrou nada lá dentro. Os demônios foram dizimados com tanta velocidade que o portal acabou se fechando. Normalmente esses rituais, tu cria tipo uma criatura do imaterial vinculada a alguma coisa desse lado. E se essa criatura é destruída, um chefão, né, no caso, é destruída, o portal se fecha. Por isso, eles conseguiram derrotar a criatura, mas infelizmente tanto os Dreadnoughts quanto o pessoal da Companhia da Morte que foi para lá, nenhum escapou com vida, mas eles cumpriram a sua missão. E tu pode argumentar que o Dreadnought já estava morto e o pessoal que se perdeu para a falha também, então eles tiveram uma morte honrada, salvando o planeta. Isso criou um laço muito intenso entre eles e os Blood Drinkers. Afinal, eles também são sucessores de sanguíneos, são todos irmãos aqui, e eles vão lutar juntos novamente quando necessário. Eles, como eu disse, onde eles atuam, eles são vistos como heróis, eles são vistos como honrados e nobres, e o pessoal, principalmente os comandantes e os líderes e outros capítulos de super soldados, gostam muito mesmo de trabalhar com eles. Você, soldado da guarda, que tá na trincheira da linha de frente, é bom que você tenha comido bastante alho e proteja o seu pescoço caso eles tenham uma leve sede de sangue. Mas não se preocupe, nada de mal vai acontecer a todos vocês. Mas alguns é um sacrifício que eu estou disposto a correr quando o importante é vencer os alienígenas.
E falando em Companhia da Morte e usar eles em momentos especiais, o mestre do capítulo é chamado Castelã. Castelã seria o antigo, assim, o termo para aquele que mantém o castelo, é tipo, não o dono, mas tipo o caseiro de um castelo é um castelã. E isso no muito antigo, assim, no inglês mais arcaico. E depois o castelã virou meio que o chefe da prisão, o warden. Que warden, como é que se fala em português? Bem, seria o que manda numa prisão. Então ele seria meio que o líder de uma cadeia. É o termo desse castelã, é o que determina o chefe do capítulo. E por que isso? Acredita-se, claro, pura especulação, o mestre do capítulo mais recente, o Zargo, que ele, na verdade, ele meio que mantém uma enorme prisão. Como assim? Os Flash Terrors, eles, quando alguém se perde para sede de sangue ou para raiva negra, eles colocam eles em algemas e, quando necessário, eles liberam. Depois de uma batalha, eles prendem eles de novo e liberam outra vez. Claro, de uma forma meio bruta, como os Flash Terrors são. Já os Angels in Carmine provavelmente tem isso aí muito mais controlado. Meio que eles conseguem ter um esquema de manter eles em estase, em descanso, até o momento certo. Não apenas com simples correntes em jaulas de metal, mas provavelmente na sua nave principal. Eles mantêm eles em uma forma meio que em prisão, para quando necessário liberar eles dos seus inimigos. Mas não ache que a Death Company é a principal força deles, não. Eles têm a guarda do líder, que é essa aqui que eu estou mostrando agora, olha que gente chique. E, no caso, eles têm os soldados normais, assim como todos os outros Blood Angels. A questão é que eles não têm soldados o suficiente para estar há mais de milênio em campanha sem parar. Alguma coisa não fecha, a matemática não bate, então eles provavelmente utilizam o pessoal da Death Company mais de uma vez. E dizem por aí que mesmo o pessoal da Death Company que é ferido em batalha e que deveria ser deixado para morrer ou só executado, é resgatado. E ele vai receber tratamento médico e ele vai lutar mais uma vez. Ué, peraí, isso pode? Pois é, bem, assim, o que tu deve fazer é deles, eles têm autonomia para lidar com isso. Os anjos de sangue talvez discordem, mas eles não dão a misericórdia de sanguíneos, eles têm essa diferença, tanto que eles pintam o pessoal que cai nas maldições de uma armadura branca, para representar o quê? Meio que o cordeiro de sacrifício, meio que tipo para dizer que eles não são ruins, para dizer que eles são puros. É um negócio religioso, mas é mais o conceito para tipo dizer que não, essa falha é parte de quem eles são. A gente abraça isso e a gente vê o sacrifício que eles levam, e os detalhes em dourado também é uma representação. A Sanguinary Guard, aqui tu vê, é o alto cargo, o uniforme da guarda sanguinária é os que protegem o Castelã, é tipo os guarda-costas do Castelã, é praticamente igual o uniforme da Companhia da Morte. Ué, como assim? Então quer dizer que os caras mais honrados para ele têm o mesmo uniforme da Companhia da Morte, então eles veem o pessoal que se perde do mesmo jeito que o segundo no comando do capítulo? Sim, mesma coisa, cara. Eles veem eles
com um enorme respeito. Eles não veem eles como um irmão perdido, mas sim como um irmão que sucumbiu à coisa mais básica e essencial de seus sanguíneos. Então, eles veem eles como próximos a sanguíneos e não como uma coisa distante da humanidade. É a interpretação deles. Quem sou eu para duvidar? E eles deixam ainda as marcações em X para te mostrar que não é para ficar perto desse cara. Você guarda que vê um X vermelho numa armadura de um super soldado. Corre, só corre, corre bastante, corre mesmo. E torce para que tu tenha anemia, para ele não estar tão interessado. Mas tu tá cheio de sangue, bem vermelhinho. Boa sorte com esses caras. Em geral, eu não queria lutar perto da Companhia da Morte, mas eles de algum jeito mantêm eles com números maiores do que qualquer outro. E durante um conflito, a cada 100 Angels in Carmine, estima-se que 30 deles são da Companhia da Morte. Não tem como, cara, quase 30% do capítulo a esses caras aqui está errado. Eles não estão matando e eles estão mantendo eles vivos. E é provavelmente por isso que as baixas deles não são tão pesadas quanto os outros, porque eles não contam o pessoal que é perdido pela falha como uma baixa, e sim como um irmão que vai continuar lutando. E como o pessoal da Death Company não faz parte do cálculo dos 1000, então tu pode ter uns a mais. Por isso, eles estão sempre lutando, por isso eles têm tantos números. E provavelmente também alguns dizem que não, isso aí é só teoria da oposição, isso é pura conspiração, porque a gente não sabe que eles mantêm segredo. O que na verdade acontece é que eles são muito honrados. Esses caras são muito honrado mesmo. Não acha coisa errada nos meus descendentes sanguíneos. O que acontece é que eles lutam o tempo todo. Então eles pegam um recruta, rapidamente passam esse recruta para irmão de batalha, e esse irmão de batalha, se ele não tem a mente forte, vai acabar se perdendo e ele vai virar da Death Company. Não é que eles mantêm eles vivos, é simplesmente que eles aceleram o processo de Neophyte para Scout Marine, para irmão de batalha. E essa aceleração do processo não cria o caráter e não separa bem, eles não têm uma peneira boa, então vai qualquer um, e os que conseguem chegar a irmão de batalha acabam falhando mais vezes em manter em xeque aquela sede de sangue. Por isso, eles têm uma Companhia da Morte maior. Então os fanboys dele defendem que não, eles não fazem nada errado, eles mantêm o que Sanguíneos queria, eles não deixam esses caras perdidos vivos, mas eu duvido. Só isso não explicaria como eles se perdem tanto para falha, e também não explicaria como eles não se dão bem com os Flash Terrors. O quê? Os Flash Terrors e eles não se dão bem? Tu não falou que os Flash Terrors também meio que mantêm esses caras vivos? Como eles não se dão bem? Pois é, eles têm uma diferença de como eles utilizam a sua Companhia da Morte e o seu capítulo em geral. E isso foi bem visto numa guerra civil que aconteceu entre dois mundos imperiais. Olha só que caso esquisito. No mundo imperial de Stromac Primus, que é um mundo forja, e o mundo imperial de Stromac Secundus, também outro mundo forja. Existiam dois mundos com cidades colmeia e manufaturas enormes, e esses mundos eram meio que competidores. E de repente, os líderes de um do mundo e outro acabaram declarando guerra um no outro, e em vez de produzir armas e equipamentos para o Império, eles começaram a produzir armas e equipamentos para matar um ao outro, e os dois mundos que produziam coisas importantes começaram a se destruir. E isso começou a faltar equipamento em vários campos de batalha, porque ao invés de fazer armas para matar os alienígenas, eles estavam matando uns aos outros. No caso,
a Administratum não deixou quieto e imediatamente enviou os filhos de sanguíneos para lá, mandando os Angels in Carmine para o planeta de Stromac Secundus e mandando os Flash Terrors que estavam perto para Stromac Primus. Os Flash Terrors chegaram no planeta descendo-lhe o cacete. Eles começaram a matar, só tudo, se mexeu, morreu. E eles começaram a exterminar a PDF, destruir cidades, matar os civis. E eles causaram um banho de sangue tão brutal e violento que a administração do planeta imediatamente se rendeu depois de algumas horas de combate, tendo perdido boa parte dos soldados da PDF, boa parte da capacidade industrial e uma parte da população civil, sendo dizimada com uma força, tipo, imagina que tu tem um pequeno problema, um prego, e tu pega uma marreta e tu bota um foguete na marreta, tu ativa o foguete na marreta e depois tu usa o foguete para acender TNT que tu colocou do lado do prego e tu sai correndo e vê tudo explodir. É isso aí que eles fizeram. Eles causaram uma devastação tão grande para um problema que alguns diriam poderia ser resolvido de forma mais rápida e prática. Talvez não tão rápida, mas mais prática com certeza. E os Angels in Carmine, no outro planeta, em Stromac Secundus, tiveram uma aproximação diferente. Eles, antes de agir, no caso que nem o pessoal fez dos Flash Terrors, simplesmente chegou lá tirando para tudo quanto é lado, eles identificaram quem eram os responsáveis pelo comando das forças rebeldes e quem eram os governadores do planeta. Eles imediatamente atacaram nesses centros de comando, fazendo vários dos comandantes reféns, e no local onde tinha o comando militar que mantinha essa guerra viva, eles soltaram cinco Dreadnoughts furioso, e esses 5 Dreadnoughts meio que arrancaram pedaço por pedaço todo mundo que estava lá dentro. Então o comando das PDFs que mantinha a guerra acabou. E os governadores e o pessoal que tinha interesse em manter essa guerra estava agora preso pelos irmãos de batalha. Imediatamente, eles decidiram então que a guerra não valia mais a pena e eles se entregaram e se renderam sem afetar a estrutura do planeta, sem afetar a manufatura, sem matar a PDF, que ia manter o planeta protegido contra possíveis alienígenas e invasores. Demorou um pouquinho mais, demorou alguns dias, mas eles resolveram o problema com um ataque preciso, utilizando fúria e força aonde era necessário tu utilizar fúria e força. E eu acredito depois que o sorriso do Castellan na cara do comandante dos Flash Terrors, dizendo, tá vendo? É assim que se faz. Nossa, o Flash Terror ficou puto, mas o Flash Terror tá sempre puto. Então, eles mostraram honra e superioridade, onde os seus irmãos demonstraram apenas violência e agressividade. E essa é a diferença. Eles sabem lidar melhor com a falha, eles sabem lidar melhor com a raiva. Eles utilizam a raiva focada no que vai fazer o melhor para o Império, evitando dano colateral, evitando destruição em massa. Por isso eles são considerados nobres, e mesmo que eles mantenham a Death Company viva, não, Inquisitor, não vai investigar o que tem no porão da nave deles, não, apenas não, porque eles fazem um trabalho muito bem feito, e eles já lutaram
para defender até mesmo os Crimson Fists de uma invasão dos Orcs. Eles ajudaram a retomar o seu planeta natal, eles lutam onde é preciso, eles estão sempre ajudando o amigo e eles não pedem nada em troca, a não ser que a Inquisição não fique muito cobrando os números deles e deixa eles trabalhar. Nesse caso, sim, deixa eles trabalhar, porque eles fazem o melhor trabalho possível com o destino que foi cometido a eles no momento que tu é transformado com a semente genética de sanguíneos, que altera um pouquinho a tua mentalidade. E é isso que eu queria trazer sobre eles hoje para vocês. Os Angels in Carmine são interessantes e, assim, os capítulos sucessores dos Blood Angels têm vários, cada um com alguns adendos e alguns jeitos diferentes de lidar com a sua sede de sangue e com a sua raiva incontrolável. Para quem vê de fora, eles parecem todos iguais e totalmente insanos e vampiros espaciais, mas na verdade eles são vampiros espaciais totalmente insanos, fanáticos religiosos que tentam controlar com força de vontade e devoção ao Imperador e a sanguíneos a sua sede de sangue. Então é meio que uma tragédia, uma luta todo dia contra a tua natureza, mas eles conseguem de maneira honrada ser um dos mais leais capítulos do Império. Todos os seguidores de sanguíneos são honrados e leais, todos sem exceção, claro que não tem exceções, mas o importante é saber que os Angels in Carmine vão evitar ao máximo morte desnecessária, destruição desnecessária, e eles vão atuar focados aonde precisa. E alguns de vocês pedem, eu quero saber da história atual. Da história atual, eles participaram da devastação de Baal, não destruindo Baal, né? Defendendo Baal, contra a Hive Fleet Leviatã. Eles usaram todo o SBP que eles tinham, mas as baratas espaciais simplesmente continuavam vindo. E eles seguraram uma fortificação chamada Arx Muros. Eles lutaram ali até que 2/3 do seu capítulo fosse destruído nas garras dos tiranídeos. Foi uma luta insana, mas eles juraram defender aquele ponto e, por sanguíneos, eles defenderam aquele ponto. E esse nobre sacrifício e honra na defesa de Baal, o local sagrado onde Sanguíneos nasceu, no caso na lua de Baal, mas tudo bem. E agora que ele lutou ali, depois de ter sido dizimado, eles iriam ser finalmente obrigados a parar um pouco para restaurar os seus números, mas não se preocupe, Rebu Guilliman Ex Machina chegou, assim, também eu acho que eu preciso explicar essa expressão. Quando alguém fala Deus Ex Machina, quer dizer que tipo a história vem para corrigir um problema que a própria história criou. Bem, ou quando uma coisa tipo, é muito forçada para acontecer, não se preocupe, o Rebu Guilliman chegou com uma caixinha de presente de sanguinália e abriu, e era um Primaris Space Marine. Não se preocupe, agora 2/3 do capítulo que morreu vai ser reposto por Primaris Space Marines, que nas palavras dos Flash Terrors não são nada mais do que ultramarines pintados de vermelho. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Tudo de bom, meus amigos. Vejo você na próxima, como seu alho hoje, caso um dia eles venham te reforçar. Feliz Sanguinália!